Bom dia aos alunos, à professora Karina, mais uma vez, a professora Hanna e a comunidade acadêmica. E é uma honra também para o Telesaúde Bahia participar dessa aula inaugural. Vamos agora fazer, enquanto a professora Karina coloca a apresentação, então eu vou ler aqui o mini currículo, né, da professora. Ela é médica, ginecologista e obstetra, ela é especialista em reprodução humana, ela é mestre em medicina, olha aqui, já está aqui na tela, mestre em medicina e saúde humana pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ela também é doutoranda em medicina e saúde do programa de pós-graduação em medicina e saúde pela UFBA, e ela também é membro consultivo aqui do núcleo do Telesaúde Bahia. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e é com você, professora Karina. Obrigada mais uma vez, Adeilda, pelo apoio, pela acolhida, pela parceria do Telesaúde. Eu queria agradecer também a Samuel, que é o nosso técnico aqui da universidade, que nos auxiliou e está auxiliando aqui nos bastidores, tá? Como eu disse a vocês, eu iniciei o processo de montar essa aula vendo um pouco do campus. Então, eu socializo aqui com quem não conhece a Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, como eu também não conhecia, esse link que está aqui no iniciozinho, logo acima da nossa tela, tá certo? Está aqui para vocês visualizarem, aqueles que tiverem essa curiosidade. E, assim, fiquei realmente muito entusiasmada com o projeto político-pedagógico de vocês. E acredito que esse projeto ele se alie a toda a ideia que se tem hoje para o nosso país, que é um país absolutamente continental, né? Quando a gente se compara a outros países de menores dimensões, né? De distâncias físicas menores, o Brasil é continental. E utilizar uma ferramenta de conexão como a que nós estamos utilizando, como a que a professora Hanna se motivou a trazer a nossa palestra, é algo que realmente nos encanta e nos dá uma gama de possibilidades muito grande. A nova geração, a geração que hoje adentra a faculdade de medicina, como vocês, maneja até muito melhor do que nós, professores, muitas dessas ferramentas. Mas acreditem que o domínio da ferramenta, da tecnologia de informação e comunicação, sem um conteúdo, sem um arcabouço, ela se esvazia, ela se torna superficial. Então, o primeiro convite que eu faço a vocês é estejam sempre atentos aos conteúdos que vocês acessam, socializam. Nós somos, a partir de agora, de uma certa forma, formadores de opinião. Quantas vezes vocês serão convidados em família, em roda de amigos, a emitir opiniões acerca de questões técnicas? Então, se preparem para esse universo conectado, primando pelo debruçar no estudo, primando pela busca das melhores evidências científicas, primando por leituras filosóficas e éticas, para que vocês se constituam realmente em pessoas de credibilidade ao longo da carreira de vocês. Queria dizer que as ciências, de um modo geral, a ciência da saúde, onde nós nos localizamos, elas precisam ser entendidas de uma forma mais ampla, como parte de uma ciência biológica. Para vocês terem ideia, hoje, durante o meu doutoramento, eu aprendo constantemente, troco e partilho experiências com colegas das áreas biológicas, das áreas acadêmicas de base. Então, nunca menospreze cada passo que vocês derem, nunca menosprezem cada passo que vocês derem na formação de vocês será útil, acreditem. Desde as cadeiras básicas às cadeiras profissionalizantes. E num currículo mais atualizado, onde elas se integram, centradas na pessoa, centradas no problema, isso ganha uma nuance até mais atrativa, porque tudo que tem aplicabilidade nos estimula, nós vemos no concreto, sai do teórico e se materializa, mas nunca menosprezem as ciências básicas. A outra questão que eu queria trazer para vocês, a ciência da saúde, ela estuda mormente o humano,
o ser humano. E aqui eu trouxe essa foto ilustrada, o desenho clássico de Leonardo da Vinci, que é o Homem Vitruviano, para nos lembrar que existe uma perfeição muito grande na chamada máquina humana, no funcionamento humano, mas ela depende, logicamente, de como isso é zelado, de como isso é cuidado. Então, nossa missão, enquanto profissionais de saúde, é tentar, na medida do possível, manter esse equilíbrio primário. Nós somos criados para sermos perfeitos, mas é óbvio que dentro dessa nossa caminhada no mundo, com tantos intervenientes, tantos fatores ambientais, lidando com toxinas, com tantas questões que hoje vivemos, inclusive em sociedade, esta perfeição pode ser, de alguma forma, abalada ou, de alguma forma, desestruturada. E podem acreditar, a ciência médica hoje, a medicina exercida, não pode mais abrir mão deste olhar mais holístico para o ser humano, desse ser biopsicossocial. E nesta balança, que eu chamaria até de uma linha infinita, como mostra o gráfico, nós vamos lidar o tempo inteiro com a dor e o prazer, com a vida e a morte. Vamos estar o tempo todo sendo mobilizados de alguma forma, porque também somos seres humanos. E eu digo a vocês, a caminhada será mais suave, mais sábia, mais equilibrada, se vocês investirem em si próprios também, no próprio equilíbrio de vocês. Então, hoje, artes e estudos específicos, como os que hoje eu vou falar para vocês sobre origem e geração da vida e a manutenção da vida, mas também não menosprezar em como lidar com a morte, com as perdas, com as dores. Nós temos hoje as ciências da tanatologia, da paliação, sendo cada vez mais trazidas a reboque e colocadas no foco de atenção. Não menosprezem esse conhecimento. Mas hoje aqui eu fui convidada para estimular vocês e trazer um pouco esse elo do ciclo vital com o ciclo feminino, o ciclo gerador da vida. E eu diria a vocês que saúde, ela está literalmente atrelada à vida. Se nós fizermos uma pergunta, uma enquete em qualquer ambiente sobre qual seria o significado de saúde para as pessoas, muitas vezes vai aparecer a palavra vida. E a arte de cuidar da vida, ela obviamente repassa pela ciência médica, mas também acha seu processo de cuidado em outras áreas da saúde que se irmanam à nossa. Então, abram o coração para o cuidado multidisciplinar. Vocês não vão conseguir absorver todos os conhecimentos correlatos do cuidado do ser. E vamos precisar unir forças muitas vezes. Ter a humildade de reconhecer o limite e pedir apoio a quem sabe ou domina um determinado aspecto daquele caso, daquele desafio que está posto. Então, os saberes devem ser compartilhados. A vida, gente, ela tem como conceito fundamental a concepção. É claro que entraríamos no debate filosófico imenso aqui, que até hoje não se finda em vários ambientes, seja do direito, seja das ciências reprodutivas, seja na questão política, mas o que eu trago para vocês hoje é essa questão pró-vida, da geração da vida, em que advogamos que a concepção pode ser um momento planejado e seguro, minimizando danos e riscos tanto para a mãe, quanto para a criança, quanto para aquela família, de um modo geral, porque nós vamos discutir aqui durante essa apresentação que hoje temos várias configurações nesse sentido. Então, a reprodução humana, essa área da medicina que se atém a estudar os fenômenos que geram a vida, que promovem a vida muitas vezes. Porque nem sempre é possível acontecer de forma espontânea, nem sempre é conseguido manter essa vida com sucesso até a chegada de um bebê saudável. Então, a reprodução humana assistida vem para dar esse apoio. Confesso a vocês que a minha atração pela área de saúde feminina, normalmente a parte, inclusive, da fisiologia endócrina do humano, me atraía desde as cadeiras escolares. E
Não foi muito difícil para mim, durante a entrada da faculdade de medicina, ter um pendor muito grande pela fisiologia. Eu sempre fui ávida por estudar a fisiologia. E estudando fisiologia, eu me apaixonei pelos processos metabólicos, me apaixonei pelas funções glandulares, e dentro dessa caminhada eu esbarrei sempre de uma forma assim, muito encantada com o nosso ciclo reprodutivo, ciclo feminino. E os desarranjos primários do ciclo feminino, como os ciclos menstruais irregulares, as anovulações, eles são, na verdade, um espelho de que algo não vai bem naquela função, algo não está orquestrado o suficiente, sincronizado o suficiente para que a gente possa alcançar essa perspectiva de conceber, de gerar a vida de uma forma satisfatória. Claro que nem toda mulher deseja ter filhos ou vai investir numa concepção naquele dado momento. É a chamada contracepção, é um movimento contrário. Mas o que estamos tratando hoje aqui junto a vocês é atentar para o ciclo, a ciclicidade, a fisiologia normal. Porque quando saímos desse processo, nós temos as patologias que impedem a concepção. E devo dizer a vocês que essa taxa de fecundidade para o ser humano, a taxa de fecundidade espontânea, no que tange à saúde feminina, eu trago aqui mais um recorte feminino, nós temos que compreender que modifica-se ao longo da vida da mulher. O impacto da idade é soberano. A ciência médica, a despeito de ter avançado muito nas tecnologias reprodutivas, ainda não conseguiu, na prática corrente, modificar o óvulo. O óvulo, essa célula máter da geração da vida, ele é o mesmo que a mulher tem, desde a vida intrauterina até o momento do aproveitamento ao longo de sua vida. E, portanto, sem essa regeneração, sem essa renovação, como acontece com o homem, por exemplo, a cada 120 dias os homens renovam a sua condição reprodutiva com novas cargas de espermatozoide, na mulher isso não acontece. E dentro dessa inexorabilidade, desse movimento progressivo, infelizmente, de perda, nós temos perdas quantitativas e qualitativas que impactam no sucesso primário que podemos ter na fecundidade do ser humano. E aqui vai o sinal de alerta, porque a partir dos 40, que se tornou uma idade quase midiática, muitas vezes, acerca do assunto, nós precisamos entender que o grande impacto não é só quantitativo, mas é qualitativo. A cada ano que a mulher aniversaria após os 40 anos, nós temos 7% a mais de malformação estimada no processo reprodutivo, o que acaba implicando em perda fetal, em maior taxa de aborto, e as coisas vão se sucedendo. E vejam, cada vez mais estamos protelando. Eu estou falando aqui para um público de alunos de medicina, onde a meta pessoal, muitas vezes, é estudar, é se desenvolver, é crescer, e às vezes a gestação é protelada, por exemplo. Acontece com muita frequência entre profissionais universitários, o investimento na carreira, e isso pode ser, muitas vezes, um atraso, uma idade mais tardia para a gestação acontecer. Então, eu trago aqui um alerta. Nós somos seres que nos constituímos para muito além da profissão e da carreira. Atentem também para as suas vidas pessoais, para esses contextos, inclusive entra em pauta a saúde reprodutiva, para que não caiamos nos processos patológicos, que são mais incidentes com o passar da idade. Bom, eu trouxe aqui para vocês essa diapositiva, essa foto, né, essa gravura, porque eu gosto muito dessa frase de William Osler, quando ele traz que a medicina é uma ciência de incertezas e parte de probabilidade. Na ciência reprodutiva, isso é o cotidiano. Nós não temos hoje, a despeito dos avanços tecnológicos imensos que tivemos nos últimos anos, uma certeza plena a oferecer de um tratamento reprodutivo bem-sucedido. Nós não temos 100%. 100% nós não temos. Diria até que nas ciências da arte médica,
nós temos pouquíssimas circunstâncias em que uma eficácia, uma efetividade de tratamento se coloque em 100%, porque nós não somos seres matemáticos, nós somos constituídos de singularidades que fazem com que todo tratamento, todo diagnóstico abarque uma maioria, mas existam as exceções. Portanto, a gente está falando aqui de contextos estatísticos, de maioria, mas existirá aquela exceção, aquela circunstância individual que deve ser acolhida e respeitada. Mas aqui eu trago uma questão para vocês, né? Nosso título foi Sempre FIV. Por que esse título provocativo? Só para que atraíssemos vocês para uma aula inaugural? Não, não exatamente. É para que vocês iniciem a carreira médica entendendo que existem as chamadas tecnologias leves e as tecnologias mais complexas. E a todo instante vocês vão estar sendo instigados a escolher junto aos seus pacientes, junto às pessoas que vocês estiverem assistindo, por essa ou aquela estratégia terapêutica, essa ou aquela estratégia diagnóstica. Faz parte da nossa constituição, da nossa função, da nossa arte. A nossa atuação precisa desse conhecimento. E isso tudo precisa ser pautado, acima de tudo, na bioética. Nós não adotaremos nenhuma conduta diagnóstica ou terapêutica que não seja para o benefício primário daquela pessoa que cuidamos, atentando para minimizar ao máximo os riscos e os danos potenciais, é a não maleficência. E é óbvio que se extrapolarmos para as questões sociais, de acesso, os custos, a própria justiça e a equidade dos tratamentos e da oferta de investigação, nós estaríamos tendo a plenitude da bioética contemplada. E eu diria a vocês que hoje o médico é convidado substancialmente a ser um sábio. Por isso que vocês vão investir em vocês mesmos nessa leitura para além do acadêmico. Não se atentem somente aos livros, textos da biologia e da funcionalidade do corpo humano, mas ampliem a sua visão filosófica, ética, sua mente, sua inteligência cognitiva voltada para um todo, porque com isso vocês vão exercer muito mais do que a medicina baseada em evidências, mas o que hoje nós chamamos de choosing wisely, que é um movimento que tem crescido cada vez mais, buscando minimizar os danos potenciais. E aí vejam que a ciência reprodutiva, a saúde reprodutiva, ela tem trazido um grande desafio, ela tem se desenvolvido a passos céleres e muito rápidos. Essa é uma ciência muito jovem, muito dinâmica. A cada ano temos incorporações tecnológicas e situações novas, né? Propostas inovadoras, que precisam ser analisadas com muita tranquilidade, muita parcimônia, para que não somemos intervenções sucessivas sem entender exatamente até onde vai o dano potencial disso. Seja ele um dano imaterial, como desgaste psicológico, afetivo, ou até mesmo material, com um impacto econômico bastante substancial para aquela pessoa, aquele casal, aquele contexto social. Então, vejam, nossas ações serão sempre pautadas nessa perspectiva. E aqui eu trago uma questão para vocês, um alerta novamente. Nem sempre a FIV será bem-sucedida, nem sempre a FIV será o caminho. Mas o que é exatamente a FIV, né? Tudo isso começou nos anos 70, final dos anos 70, quando pesquisadores trabalhando no contexto da reprodução na Inglaterra receberam um casal com diagnóstico de obstrução tubária. Não havia outra forma que não fosse burlando a questão da trompa para tentar engravidar. E assim ocorreu o primeiro encontro do óvulo e do espermatozoide fora do corpo da mulher, num vidrinho pequenininho que se intitulava Proveta, e nessa vidraria de laboratório chamada Proveta veio a alcunha que ao longo dos anos nós ouvimos, né, falar que é o bebê de Proveta, para nos referirmos à fertilização in vitro. Então, eu trago para vocês esse histórico, porque independente
desse avanço dos anos 70 para cá e dessa celeridade toda de conhecimentos que vocês vão ver desfilar aqui na apresentação, nós temos um contexto que não mudou com a fertilização. Como eu disse a vocês, o envelhecimento do óvulo feminino não é modificado por essa técnica. Nós precisamos do arcabouço celular e genético daquela pessoa para fazer o processo de fecundação em laboratório. E, portanto, vejam que o limitante vai ser sempre, e o principal deles, a idade feminina, que é absolutamente atrelada a todos os resultados que temos hoje com essa técnica. Eu comentei com vocês que existem tecnologias leves e complexas. Por que que nem sempre é filho? Porque se nós investirmos hoje numa perspectiva de acesso cada vez mais precoce ao que chamamos de aconselhamento reprodutivo, talvez nós não tenhamos que investir tanto em fertilização. No passado, a fertilização in vitro era um recurso utilizado em menos de 10% das pessoas que precisavam ajuda, porque nessa questão de pouco acesso, pouca tecnologia, as pessoas iam tentando buscar outras formas de solucionar os seus problemas. Mas hoje invertemos os valores. Hoje a fertilização in vitro virou solução para absolutamente todos os casos. E nós vamos ter que ter muito cuidado com essa pletora. A fertilização in vitro, ela não é inócua. Ela tem que ser vista como uma ferramenta, um meio de propiciar bons resultados e não problemas. Portanto, eu convido vocês a imaginarem que se um casal ou uma pessoa buscar ajuda com bastante antecipação, em idades mais precoces, ela pode estar evitando a necessidade de uma fertilização in vitro no futuro. Então, eu faço esse convite, essa reflexão aqui para vocês. Gente, se a gente começar a perceber que alguns cenários e algumas situações poderão impactar negativamente na possibilidade de um casal reproduzir ou de uma mulher reproduzir, falando aqui contextuadamente na saúde feminina, nós temos que estar alertas. Vocês são estudantes de medicina e podem ajudar as pessoas a estarem atentas. Uma amiga diagnosticou um câncer. Faça esse alerta. Você já pensou em conversar sobre aconselhamento reprodutivo? Você tem uma pessoa conhecida sua que começa a ganhar peso, que está ganhando peso, tem dificuldade de perder peso, não tem filhos. Por que não dizer, olha, você sabia que isso pode atrapalhar a sua condição de ter filhos? Então, são pequenas mensagens, como eu disse a vocês, nós somos formadores de opinião, nós somos corresponsáveis pela saúde em coletividade, não só na individualidade. E, portanto, o saber disso tudo faz alertar. Outra coisa que eu queria comentar é o avanço crescente das patologias autoimunes, pessoal. Nós vivemos 2 anos de muitas tensões diante da pandemia que todos nós convivemos. E, acreditem, nós recebemos um número muito grande de pessoas que começaram a apresentar quadros autoimunes, situações de tireoidopatia, uma alta prevalência de dor pélvica começou a se apresentar, porque a endometriose, por exemplo, é uma patologia feminina imunomodulada pelas questões do estresse, não só hormonais. Então, vejam como nós somos realmente convidados cotidianamente a refletir sobre isso. Quem nunca teve uma conhecida, uma pessoa na família que não tivesse tido miomas uterinos? Então, são questões que não são causa primária de infertilidade, mas podem impactar negativamente, servem de sinal de alerta e convidam ao aconselhamento reprodutivo. Mas existem também as circunstâncias que são definidoras. Um dano tubário, ele pode ser definidor e apontar para a fertilização in vitro como solução. Isso tudo advém, pessoal, muito frequentemente das infecções sexualmente transmissíveis. Hoje, toda pessoa que realiza sexo, que tem relações sexuais desprotegidas, sem uso da camisinha, corre riscos, porque existe uma prevalência razoável de clamídia, gonococo, micoplasma, ureaplasma em nosso meio.
e são danos silenciosos, que só são demonstrados anos depois enquanto sequelas nas trompas, que são absolutamente delicadas. Aqui é uma fotografia belíssima, convido vocês a visitarem o acervo deste artista sueco, que catalogou toda a questão evolutiva da concepção à evolução do feto até o nascimento. É muito bonito esse trabalho dele. E aqui lembrar que a saúde masculina também não pode ser esquecida nesse contexto. Estou aqui diante de rapazes que estão iniciando a vida acadêmica na medicina e vou partilhar com vocês algumas situações interessantes. Tive a oportunidade, na minha formação de especialista ainda em Ribeirão Preto, de examinar colegas e realizar os exames de espermograma de colegas, no intuito, inclusive, de brincadeira e treinamento. E, para nossa surpresa, nós detectamos colegas com anormalidades. Então, a saúde masculina, vocês precisam atentar a isso. Proteger-se das DSTs, das infecções sexualmente transmissíveis, avaliar com o urologista. Existe uma incidência interessante entre jovens da varicocele, que pode ser uma patologia varicosa da bolsa escrotal que afeta a fertilidade e modifica o espermograma. Portanto, gente, tudo isso é importante salientar para vocês. O funcionamento ideal do espermatozoide, na hora em que ele fecunda naturalmente, carece dessa questão. Então, eu digo a vocês, não há dissociação. A saúde masculina e a saúde feminina precisam fazer parte desse arcabouço da saúde reprodutiva. Mas é lógico que eu trago para vocês aqui um recorte eminentemente feminino, porque a mulher realmente tem algumas peculiaridades nesse contexto, e o que chama realmente a nossa atenção é que existem mitos que nós precisamos salientar. O uso dos anticoncepcionais, por exemplo, isso não poupa a chamada reserva ovariana. O anticoncepcional, ele bloqueia o regime cíclico e fisiológico da mulher, mas não poupa os óvulos. Todos os meses, aqueles óvulos que não são utilizados, eles atresiam. Portanto, mitos precisam ser quebrados. Outra questão interessante, habitualmente, por mês, a mulher ovula um, mas ela não poupa os outros. A natureza inexoravelmente atresia os demais. E num processo de estimulação assistida, nós podemos ter graus de estimulação que podem promover benefícios, chances maiores, mas também riscos. Então, quando nós optamos por um tratamento reprodutivo, nós precisamos entender a complexidade do que nós estamos propondo. A chamada inseminação artificial intrauterina, ela é muito confundida com a fertilização in vitro, por exemplo. Na inseminação intrauterina, nós apenas preparamos os melhores espermatozoides e colocamos intrauterinamente no momento ovulatório da mulher. É um encontro marcado. É um ajuste daquela sincronicidade que talvez não estivesse perfeita, mas não é, em absoluto, a mesma coisa da fertilização in vitro, pessoal. A fertilização in vitro exige um nível de complexidade muito maior. São etapas em laboratório muito mais amplas. E é interessante salientar que houve um avanço, a partir dos anos 90, acidental. Um professor convidado estava na Cornell, estudando, fazendo bancada, um trabalho de bancada, e acidentalmente ele promoveu uma injeção intracitoplasmática de um espermatozoide no óvulo. Ele deixou em observação, ele não escondeu aquela falha técnica dele, pôs na incubadora e, para surpresa dele, em geral, um embrião saudável havia sido desenvolvido no dia seguinte. E daí surgiu essa nova tecnologia, que é a ICSI, que é a micromanipulação dos gametas. E de lá para cá, inúmeras questões tecnológicas sendo aprimoradas na questão da sobrevivência do embrião em laboratório nas incubadoras. Então, hoje, nós conseguimos avançar em meios de cultivo e ambiência onde o embrião humano sobrevive fora do útero da mãe
até mesmo 5, 6 dias em condições laboratoriais ideais. Nós avançamos tanto que hoje nós manipulamos o embrião, nós conseguimos fazer uma biópsia, retiramos um fragmento do embrião sem lhe causar dano e fazer o estudo genético desse embrião, é o chamado estudo genético pré-implantacional. Então, nós chegamos a esse ponto da seleção embrionária e vejam que toda vez que nós adquirimos uma alta carga de poder, nós temos uma alta carga de responsabilidade. Usar essa tecnologia com sabedoria vai ser fundamental. Quem não leu ainda, leia Admirável Mundo Novo, de Luxon. Então, vamos abrindo a nossa cabeça, a nossa perspectiva de até onde vai o avanço tecnológico. Com certeza, o limite será sempre o bem, sempre o benefício. Aqui, lembrar para vocês que temos hoje possibilidades, inclusive, de criopreservar gametas e embriões. Esse foi um avanço tecnológico fantástico, onde a chamada vitrificação se sedimentou com os japoneses em 2006. E esse avanço tecnológico trouxe a reboque a necessidade de um aproveitamento futuro, sempre através da fertilização in vitro. Então, como seria isso? Eu sou jovem, quero congelar os meus óvulos porque quero estudar e quero protelar a minha possibilidade de gravidez. Então, hoje isso existe, isso é uma possibilidade, mas tem sempre que se lembrar que o aproveitamento futuro obrigatoriamente se dá pela fertilização in vitro. Mas, uma das coisas que é muito criticável nesse processo, aumentamos muito a taxa de gemelidade da população. Quem faz reprodução assistida aumenta a taxa de gemelidade. E, ainda bem, fizemos um meia-culpa com tantos desfechos negativos para mães e bebês, com tantas circunstâncias exigindo UTI neonatal. Nesse meia-culpa, a área reprodutiva hoje vem dando alguns passos para trás para continuar caminhando firme adiante, investindo na chamada single transfer, que é a recepção de um único embrião saudável e bem selecionado. Então, que bom que podemos fazer essa reflexão. A tecnologia não é isenta de problemas, isenta de riscos, e o bom uso de uma tecnologia inovadora precisa ser dessa forma, porque existem desafios ainda. Não conseguimos clarear totalmente o momento da implantação do embrião. Quando colocamos no útero materno, não temos certeza se ele vai fixar e se desenvolver. E é por isso que a tecnologia não oferece resultado 100% positivo de gravidez. Aqui existe um limbo onde o médico não tem controle pleno. Nossa tecnologia atual, a ciência, ainda está especulativa e andando e caminhando nesse sentido. Mas nós já monitoramos, uma vez alcançada a gestação, nós já conseguimos monitorar dados bem precoces da vida, da evolução saudável da vida. Essas fotos são belíssimas, convido vocês a visitarem realmente esse acervo. E assim, gente, na reprodução assistida, podem ter vários aspectos a serem estudados e analisados, mas o que importa no final, de verdade, tanto para o paciente que está sendo assistido, quanto para a gente que promove esse tipo de assistência, é o bebezinho em casa. É um bebê saudável em casa. E algumas vezes o casal pergunta para a gente, puxa, doutora, é espontâneo ou tem que assistir mesmo? Que caminho eu devo adotar? A gente põe a mão na cabeça, estende a mão e segue, porque as decisões não podem ser unilaterais, elas são compartilhadas. E nesse momento é preciso abrir escuta dos dois, ver os limites que aquela família traz em vários contextos socioculturais, crenças, valores. É preciso ter porta aberta e ouvido de ouvir. Não é o que a gente determina, é o que é combinado, é o que é compartilhado após os esclarecimentos. Nós temos termos de consentimento, nem tudo é isento de problemas. Nós temos normas vigentes
Não sei se vocês sabem, mas não existe lei para a reprodução assistida. E no Brasil hoje nós nos subsidiamos nas diretrizes do Conselho Federal de Medicina, que acaba tendo realmente um arcabouço para as análises dos contextos relacionados à reprodução assistida. Mas entendam que tudo isso, acima de tudo, é regido por um contexto em consultório compartilhado, e nem sempre vai ser FIV, nem sempre. E lembrar para vocês que a medicina reprodutiva não sobrevive sem uma boa parceria pré-natal, sem uma boa assistência ao parto, sem uma atenção ao puerpério, porque o que a gente objetiva no final é a mesma coisa. A gente quer que as pessoas alcancem uma gestação, a concepção, uma gestação saudável, e cheguem ao final com seu bebê em casa e com saúde. Então, eu digo a vocês que trazer a questão da reprodução humana num contexto de abertura de uma faculdade, de um grau de medicina, da faculdade de medicina, recebendo graduandos, é colocar a vida em foco, é colocar a vida no centro da discussão. Porque, gente, a saúde reprodutiva nem sempre é visualizada, nem sempre as pessoas entendem por que da importância para algo que não traz indicadores como letalidade, morbidade hospitalar, mas ninguém enxerga que não conceber adoece. Nós precisamos dar visibilidade a isso. A incidência de transtornos de ansiedade, depressão, transtornos obsessivos compulsivos, existe um alinhamento com a saúde mental que é importantíssimo na área reprodutiva. E não menosprezem o número de desajustes conjugais, de prejuízos à sexualidade e, por que não dizer, sentimentos de desvalia e exclusão social. Então, nós estamos lidando aqui com uma condição primária, que é o desejo de procriar, é o desejo de manter a sua humanidade de alguma forma, de marcar a sociedade com uma prole, com alguém que adveio do seu processo familiar. Isso tem um significado imenso para muita gente. E o que é o nosso desafio hoje, que é tornar isso tudo acessível, cabe a cada um de nós, dentro dos nossos cenários, abrirmos espaços de discussão e de acesso. Claro, nem todo mundo vai ter FIV, mas não é só FIV, nem sempre é FIV. Então, eu queria agradecer essa oportunidade a vocês, dizer que foi muito mais um diálogo aqui entre nós, abrir o espaço de perguntas, de curiosidades que vocês tenham, e findar com o pai da medicina, não podia deixar de ser diferente. Toda vez que vocês tiverem dúvidas acerca da caminhada de vocês ou por que vocês estão fazendo medicina, releiam Hipócrates, releiam o nosso juramento. Esse juramento que vai fazer vocês recobrarem toda essa caminhada na hora que estiverem se formando, concluindo esse ciclo, se tornando egressos da faculdade e médicos lançados no mercado de trabalho e na vida para atuarem. Nunca se esqueçam, aplicarei os regimes para o bem, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. E conservarei imaculada minha vida e minha arte. Ser médico é um convite à arte, meus amigos. Nunca esqueçam disso. A arte de cuidar, uma arte em prol da vida. Sejam muito bem-vindos, colegas. Que a caminhada de vocês seja rica e plena. Muito obrigada pela oportunidade, professora Ana. Que privilégio, hein? Participar dessa aula inaugural. Muito ensinamento. Parabéns, professora. Eu que agradeço a vocês. Queria pedir à Hanna que viesse até agora nossos comentários e fazer a mediação com a turma. Estou à disposição. Professora Karina, eu estou encantada, assim. Que acervo lindo de imagens, que aula incrível.
E eu acho que só, né, antes de abrir, que eu acho que tem pessoas fazendo perguntas aqui, eu acho que é muito importante esse momento, porque a gente está falando de uma pandemia que está durando 2 anos, né? E a gente fala muito de morte. A morte está muito presente. E eu acho que é muito bonito a gente trazer essa visão da vida, o quanto é belo e o quanto é complexo também, né? Que eu acho que é bem isso. Eu acho que isso dialoga diretamente com o que a gente espera desses profissionais médicos que estarão se formando, né? Que pensa muito nessas decisões que devem ser compartilhadas, não escuta, né? Em problematizar qual é a vivência dessa família, quais são as idealizações, os sonhos, enfim. Muito obrigada por esse momento. Estou olhando aqui se alguém fez uma pergunta no chat. Qual o caminho que devemos seguir para entrar na área de fertilização? Obrigatoriamente devemos fazer a residência na área de ginecologia e obstetrícia? Ótima pergunta. Na verdade, a medicina reprodutiva hoje, ela envolve 3 áreas de especialidade primárias importantes. Uma é um ginecologista obstetra afeito à ginecologia endócrina. Então, nessa caminhada, você precisa se avançar depois da ginecologia obstetrícia para essa formação sobre hormonioterapia, lidar com esse contexto e ser treinado como especialista da área reprodutiva. Hoje existe, inclusive, se Hannah quiser, eu posso passar para ela, foi lançada pela Febrasgo, né? Os itens foram lançados, itens mínimos de competência para atuar na área de medicina reprodutiva, de medicina de reprodução humana assistida. Então, eu posso passar para a professora Hannah socializar com vocês essas competências, tá? Agora, a outra área que pode também se associar à medicina reprodutiva, nós trabalhamos em parceria, é a urologia. Então, o colega que optar pela especialização em urologia pode, posteriormente, fazer andrologia, que é a ciência específica da saúde reprodutiva masculina, tá? Não posso deixar de comentar que existe também o suporte técnico do laboratório de fertilização in vitro, que é feito pelos embriologistas. E os embriologistas têm como formação básica ou a biologia ou a biomedicina. Então, nós trabalhamos para e passo com a equipe de biologia. Não sei se eu consegui responder, Hannah. Sim, a Erika respondeu aqui que está esclarecida. Okay. A Beatriz fez uma pergunta também, que é por que, mesmo quando se implanta o embrião durante o período correto, ainda há chances de não acontecer essa fixação dele dentro do endométrio? Perfeito, Bia. Eu queria muito ter a cola mágica, Bia. Meu marido brinca comigo que o dia que a gente descobrir na ciência a cola mágica, super bonder da reprodução, a gente supera aí essa expectativa de atingir, quem sabe, 100%, né? Do beta positivo. Veja, quando nós colocamos o embriãozinho naquela imagem que eu trouxe para vocês da transferência embrionária, ele fica solto na cavidade uterina, ok? O que ocorre é quando a gente coloca lá no catéter, a gente coloca ele o mais fundo possível no útero, para ficar bem salvaguardado. Nós retiramos o catéter, instintivamente o corpo da mulher fecha o colo do útero, mas ele está solto, tá? Então, o processo de implantação efetivo depende de fenômenos de quimiotaxia e de integração entre mãe, receptora e o embrião formado, ok? É no momento em que ele se fixa, que a gente chama de nidação, né? Que é a implantação, é que a gente realmente detecta e define a gravidez. Isso pode ser visto depois da transferência realizada, 15 dias depois, alguns kits mais modernos, até com 10 dias, com o beta-HCG positivo, na hora que ele está ali fazendo as trocas com a mãe, tá certo? Não sei se eu te respondi,
nem sempre essa fixação se dá, nem sempre a anidação ocorre. É um fenômeno muito bioquímico. Ótimo. A Érica fez uma pergunta de qual é a taxa de sucesso na fertilização in vitro. Perfeita. De modo geral, Érica, se você tem uma mulher sem comorbidades, sem patologias que dificultem ainda mais o processo, né? Se você faz uma fertilização in vitro com menos de 35 anos, a sua chance estimada, em bons laboratórios, logicamente, fica em torno de 50% a 60%. É uma excelente taxa. À medida que a idade da mulher já avança, mais de 35 anos, nós começamos a ter uma leve queda nesse processo, que se estende lentamente em queda até os 39. Mas entre 35 e 39 é muito sutil, tá? Essa variação fica aí nessa faixa que eu trouxe para você, de 50 a 45. Se eu vou para mais do que 40, eu passo a ter 35%. Isso porque a técnica não modifica o óvulo. E o óvulo é a célula máter que vai gerar o embrião. Se eu tenho embriões mal formados, eu aumento a minha taxa de insucesso e de abortamento. E é por isso que nessa faixa nós costumamos sugerir às mulheres pelo menos a seleção genética embrionária, para tentar minimizar essa taxa de perda, ok? Não sei se eu fui clara agora. É muito importante essa ideia de que o principal fator prognóstico de sucesso nos tratamentos é a idade feminina, gente. Maravilha. Eu pulei uma pergunta aqui, mas eu vou voltar. O Ítalo perguntou qual estágio embrionário pode ser feito a FIV? Maravilhosa pergunta. Ítalo, no passado, nós transferíamos os embriõezinhos até no segundo, terceiro dia de vida. A capacidade técnica do laboratório não era afinada o suficiente para manter a vida do embrião sem danos mais adiante. Então, os embriões eram transferidos no passado, segundo, terceiro dia de vida em incubadoras. Mas hoje nós conseguimos estender através de meios de cultivo e avanços no laboratório, no cuidado do laboratório. Vocês vão aprender na biofísica, na bioquímica, uma sigla chamada CNTP, condição normal de temperatura e pressão, né? Então, isso, aplicado ao laboratório de fertilização, é essencial. Pequenas nuances ali no equilíbrio da incubadora ou no meio de cultivo podem afetar a sobrevivência do embrião. Então, é fundamental um laboratório afinado para essa manutenção. E, portanto, hoje, bons laboratórios com bons indicadores levam os embriões até o 5º, 6º dia de vida. E, assim, ele pode ir ao útero materno com esse prazo máximo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Acredito que sim. Caso tenha mais alguma dúvida, Ítalo, você comenta. Respondeu que sim. O José fez uma pergunta. Em caso de alguma alteração cromossômica, caso seja detectado dentro do embrião, antes da implantação, o que é feito? Dureza a sua pergunta, viu, José? A bioética está aí danada conosco agora. Porque existe uma corresponsabilidade quando você gera uma vida, concorda? E aí a gente entra num cenário de crenças e valores que é muito nebuloso e cinzento. O que é a vida? A vida começa em que momento? Será que a vida começa quando é fecundado ou quando ele se implanta e, de fato, nida no organismo materno? Então, assim, José, diante da concepção atual da medicina reprodutiva, da ciência reprodutiva, nós consideramos vida a partir do momento em que ele se fixa no útero materno. O embriãozinho é uma vida potencial, ok? Ainda que seja tratado com absoluto respeito e absoluto contexto ético.
Mas isso é importante de se entender, porque nós entraremos aqui numa seara de discussão delicada, que é o chamado descarte embrionário. E hoje, por normativa, ano passado nós tivemos uma revisão da norma, que foi publicada em maio de 2021. Posso passar também para a professora Hanna, se vocês depois quiserem discutir mais. Hoje nós temos um GT, um grupo de trabalho aqui da UFBA e da UNEB, com uma professora de direito acerca dessa normativa. Ela tem mudado muito as relações de tratamento, inclusive, a gente vai escrever um capítulo sobre isso. Então, assim, segundo essa nova norma, hoje, para qualquer tipo de descarte embrionário, o casal tem que lançar mão de um processo jurídico. É preciso ter uma anuência jurídica para efetivar qualquer descarte. Então, isso é muito delicado. Portanto, a geração desses embriões implica numa corresponsabilidade técnica, tanto com quem está assistindo, quanto o laboratório, que é o curador, na manutenção desses embriões, quanto o casal que se predispôs a fazer o tratamento e aceitar a possibilidade de ter embriões excedentes e congelados, entende? E criopreservados. Quando detecta alguma alteração genética, que foi especificamente sua pergunta, é entendido que aquele embriãozinho aneuploide, totalmente aneuploide, ele não geraria uma vida saudável. E, portanto, o casal tem anuência primária ao descarte. Mas os embriões chamados mosaico, tá? Depois a gente também pode, outro momento, falar um pouco mais sobre isso. Existem colegas da genética que adorariam conversar com vocês nesse contexto. O mosaico é um embriãozinho que tem peculiaridades na sua formação genética. Pode ser que sejam situações compatíveis com a vida, mas pode ser que não. E, nesse momento, a gente precisa de um aconselhamento genético para que se tome a melhor decisão conjunta ao casal, concomitante com o casal. Então, eu já tive a oportunidade, é importante você saber, de transferir embriões mosaico para casais que assim decidiram e que assim tiveram também o suporte do aconselhador genético, e se tratando de embriões que tinham uma potencialidade de autocorreção. Veja como a natureza é fantástica. Nós estamos acompanhando o embriãozinho e fazendo esse diagnóstico no 5º dia de vida, mas existem os fenômenos de autocorreção. Tem um trabalho italiano belíssimo, porque na Itália não pode descartar embrião. É um país eminentemente católico, com muita força do Vaticano. Na Itália não tem descarte. Então, mesmo o embriãozinho mosaico, o embriãozinho com aneuploidias, na Itália, podem ser recebidos. E nós temos taxas surpreendentes, viu, desses trabalhos, gestações normais de embriões mosaico, ok? Os aneuploides não. Infelizmente, eles geram aborto. É quase que transferir para abortar depois, tá? Então, é muito delicado. Ótimo. O Anderson está perguntando o que define um bom embrião para FIV. Boa! Queria minha bióloga aqui do meu lado para te falar também. Ó, nessa parceria, nós recebemos do laboratório um resultado final sobre os embriões. Existe uma classificação. Ela vai adotar essa classificação baseada na morfologia do embrião. Ela vai analisar como está a granulação do citoplasma, como estão os blastômeros, que são aquelas áreazinhas internas do embrião, se eles são simétricos, se estão em fase de desenvolvimento adequada para o dia de vida do embrião extrauterina. Então, existe um cálculo, uma análise que é feita e graduada em números e letras, é alfanumérico, tá? Então, ela solta essa notinha para cada embrião. E com relação à seleção genética, quando nós fazemos a biópsia ou o estudo do líquido de cultivo para avaliar a parte genética, nós esperamos um prazo que varia de 15 a 21 dias para que esse cultivo celular depois emita um laudo genético para a gente,
para que a gente possa dizer se o embriãozinho tem um cariótipo aparentemente normal. Então, se os termos forem muito técnicos e vocês não acompanharem, por favor, podem ir pré-anotando com a professora Runa, mas, assim, existe a possibilidade da seleção simples, cariotípica, mas existem também outras formas hoje mais modernas de selecionar o embrião. Por exemplo, eu quero rastrear uma doença heredofamiliar. Eu tenho rins policísticos na minha família. As pessoas adoecem, vão para hemodiálise, perdem os rins. Então, é uma doença que traz uma morbimortalidade, né? Então, hoje é possível rastrear uma doença como essa antes do bebê ir para o útero materno. Recentemente, eu transferi o embriãozinho de um casal que a esposa tem síndrome de Lynch. É uma doença que traz alguma debilidade, que traz algumas limitações, um alto risco de câncer, e a família quis fazer esse rastreio. Um alto investimento, alto mesmo, tá? Ela passou por 2 ciclos sucessivos de estimulação ovariana, fertilizamos os embriões, mandamos para o estudo genético inicial do cariótipo, em seguida avaliamos a sonda para detectar os embriõezinhos portadores. Então, é realmente muito bonito ver até onde a nossa ciência conseguiu chegar na saúde reprodutiva. Mas isso tem que ser bem utilizado. Bem utilizado. Doutora Karina, a respeito do tempo, eu queria ver com você. A gente tem aqui... São 11 e 14. 11 e 14. Até agora temos 4 perguntas. Tá, eu reservei amanhã para vocês, eu estou tranquila, mas resta saber o seu processo de cronograma e a disponibilidade do pessoal da teleeducação com a Deilda ali na nossa mediação, viu? Para a gente aqui está tranquilo. E pelo nível das perguntas, eu estou assim encantada. Você viu que turma? Também estou. Também estou. Eu acabei de conversar aqui do meu lado com a colega, com a Mônica, sobre isso. Eu também estou, Adeilda. Que bom, né? Que bom, que bom. Ai, que ótimo, então. Como eu falei, a turma é bem curiosa e bem participativa. A curiosidade aliada a conteúdo. Eles estão sabendo o que eles estão perguntando. Eu gostei. Gostei muito. O João está perguntando se existe algum tipo de tratamento ou comportamento do paciente que potencialize o sucesso da nidação. Boa. Então, a gente tem, sim, alguns aspectos, tá, João? Nós recomendamos a perda de peso por parte da mulher que vai gestar, que vai receber os embriõezinhos, porque o peso interfere nessa taxa de implantação, tá? Já tem trabalhos interessantíssimos mostrando que o índice de massa corpórea acima de 27 reduz a taxa de implantação. Um outro dado que a gente costuma orientar e zelar é o perfil tireoidiano. Algumas mulheres, mesmo sem apresentar disfunção tireoidiana avantajada, ou seja, já com hipotireoidismo ou hipertireoidismo instalado, algumas mulheres têm uma situação subclínica com o TSH, que é o hormônio que a gente mensura, né, do perfil tireoidiano, acima de 2,5, com anticorpos positivos, com a atividade tireoidiana autoimune. E essas moças, se não tiverem uma detecção antecipatória, podem ter uma maior taxa de abortamento, uma menor taxa de implantação. Então, esse cuidado com o perfil tireoidiano também deve estar atento. Uma outra questão que a gente analisa antes da transferência dos embriões é justamente ver se a mulher está numa condição clínica metabólica ideal. Por exemplo, mulheres diabéticas, ou com pré-diabetes, ou com intolerância glicêmica a carboidratos, tudo isso faz com que a gente tenha menores chances no tratamento. Se ela é uma paciente que está usando alguma medicação que seja teratogênica, está fazendo um tratamento para a saúde mental, por exemplo, utilizando ansiolíticos, antidepressivos. Então, a gente precisa equilibrar
essa pessoa antes de torná-la mãe. Então, são ajustes que precisam estar sendo feitos. Outra questão muito interessante, mulheres acima de 45 anos. A própria norma do Conselho Federal de Medicina nos obriga, veja, obriga, a fazer uma análise preliminar de avaliação com cardiologista, mastologista e o potencial obstetra que fará a vinculação do pré-natal. Sem isso, não temos autorização de transferir embriões numa mulher acima de 45 anos. Então, vejam que o zelo é pela pessoa. E isso vai também descambar para o melhor desfecho durante o pré-natal e a chegada do bebê saudável. Então, realmente, a gente precisa compreender que todo o resultado da medicina reprodutiva depende de um ajuste fino que é individual. Eu tenho que olhar para aquela pessoa, tá certo? Não sei se eu te respondi. Preparo com vitaminas, o uso do ácido fólico, que todos nós conhecemos como uma substância que reduz a taxa de malformação fetal, uso de algumas vitaminas suplementares que dependerão da circunstância daquela pessoa. Não existe um carimbo, tá? Ah, use isso, isso, isso. Não, não é assim. Fulano precisa usar isso. Cicrano talvez não precise. Então, existe a necessidade da individualização, tá? Maravilha. Eline está falando que pacientes que estão passando por tratamento oncológico, a depender de suas complicações, eles podem ter cobertura gratuita de congelamento dos óvulos pelo SUS. Ela está perguntando se isso é raro de acontecer e também gostaria de saber se você acompanha esse procedimento de congelamento ou somente os processos de fertilização. Perfeito. Todo especialista da área reprodutiva hoje tem capacitação técnica e acompanha os ciclos de criopreservação. Entre 2013 a 2014, eu fiz um trabalho aqui na Bahia voltado aos núcleos privados de oncologia. Fiz um ciclo de palestras, tá? Explicando o que era a criopreservação e as consequências e esse alerta da saúde reprodutiva na seara oncológica. E, na época, eu devo dizer a vocês que havia muita resistência, tá? Os colegas da oncologia tinham receio da hormonioterapia afetar o prognóstico oncológico dos tratamentos. Mas, com o tempo, alguns trabalhos de corte observacional foram chegando, isso foi sendo mais dirimido, os oncologistas se sentindo mais confortáveis, e isso passou a ser mais frequente nos consultórios, tá certo? Então, nós temos recebido, eu tenho alguns casos já bem-sucedidos, inclusive, de bebê em casa, de mulheres que trataram o pós-tratamento oncológico e hoje são mães. Então, isso para a gente é de uma felicidade muito grande, tá? E devo dizer a vocês que deixa de ser uma situação mais excepcional, como foi no passado, para se tornar muito mais frequente. Com relação ao acesso no SUS, infelizmente, no nosso SUS Bahia, ainda não. Eu digo ainda porque eu sou uma pessoa muito perseverante. Mas, com relação ao cenário brasileiro, a resposta é sim. Existe um programa muito forte em São Paulo, sob o comando, antigamente, do professor Mário Cavanha. Acredito que hoje o professor Arthur Dizzi que esteja nesse comando. Nós perdemos o professor Mário para a Covid, infelizmente. E, assim, é um trabalho belíssimo que já se estende há bastante tempo de acolher mulheres com câncer no Hospital Pérola Baiton e fazer a criopreservação de óvulos pelo SUS. Tá certo? Pelo SUS. Tem duas perguntas aqui que eu acho que elas se complementam, então eu vou fazê-las juntas, tá? Tá. É de Ítalo e Érica. Ítalo pergunta: quanto à definição do sexo do embrião, os pais podem escolher ou não? Como é que funciona isso? Sua pergunta foi tão atual. Olha, a única forma no nosso país, tá certo? Porque isso varia de país para país, ok? As normas
vigentes e que orientam as diretrizes da reprodução humana assistida. No nosso país, a sexagem, a gente chama assim, não é permitida para equilíbrio ou desejo familiar, ok? Ela só é permitida quando há alguma doença heredofamiliar ligada ao sexo. Exemplo, hemofilia. Eu posso fazer um rastreio separando meninos e meninas para que os pais recebam as meninas, para que não recebam um bebê com chance de hemofilia. Então, existem doenças que têm essa característica, tá bom, Ítalo? Então, a sexagem livre escolha familiar, não é autorizada no nosso país. Inclusive, por isso mesmo, na última normativa, na seleção genética, no cariótipo, esse resultado vinha. Então, nós víamos ali o bebê, né? O sexo estava explícito. Mas, atualmente, de junho para cá, foi proibido expressar nos laudos de resultado genético o sexo do bebê, justamente evitando quaisquer circunstâncias de escolha. Certo? Nossa, muito interessante. Isso, não sabia. Uhum. A Érica pergunta também se dá para escolher os genes dos embriões que seriam implantados, tipo a cor da pele, os olhos, cabelo. Olha, Admirável Mundo Novo de novo, leia um livro. É muito bacana. Eu brinco que é meio de cabeceira. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O nome disso é eugenia. E a eugenia entra num contexto bioético onde a medicina reprodutiva deixa de atuar como curativa e terapêutica para passar a ser cosmética. Esse limite é muito delicado. Diria mais do que cosmética, mas seletiva mesmo, eugenia mesmo, né? Então, não é esse o propósito. Não é esse o propósito. A gente tem que ter muito cuidado, porque o que a gente se propõe hoje de seleção gênica é para diminuir as doenças. O que tem crescido muito é a vertente de seleção, nos Estados Unidos isso está bombando agora, é a vertente de seleção gênica para doenças prevalentes, como diabetes, por exemplo. Então, está se investindo em buscar genes correlatos das doenças de maior impacto, de morbimortalidade na coletividade, para reduzir os índices de pessoas que tenham essa propensão. Mas isso não é a prática corrente ainda, ok, gente? Tem uma linha muito mais voltada à pesquisa nesse contexto, viu? Mas é possível, certo? A resposta é possível. A ciência já caminhou, mas não é de prática corrente. Acho que as perguntas são essas. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser digitar, eu tenho uma pergunta. Eu fiquei pensando assim, do tratamento de reprodução assistida dentro do SUS, como é que está organizado? A gente tem em todos os estados, assim, a gente não tem em todos os estados, isso eu sei, né? Mas mais ou menos como é que está essa distribuição. E outra coisa é que eu acho que os planos de saúde não cobrem, né? Não, Ana. A gente tem uma vivência também muito interessante a partilhar com vocês sobre acesso. Eu quase fiz meu doutorado em economia da saúde, hein? Quase. Fui lá visitar o pessoal do ISC, passei uns tempos lá estudando para ver se eu faria nessa seara. Mas é uma seara, um campo bastante minado pelo seguinte, é uma área de alto custo, é uma área muito dura de se introduzir no SUS. A gente não pode culpabilizar frontalmente os gestores, porque é sim uma área que exige muito investimento. Mas o que é que acontece? A gente precisa entender que nem toda tecnologia voltada à reprodução humana assistida, ela é complexa e de alto custo. Aqui na Bahia, por exemplo, nós optamos pelas tecnologias leves, a princípio, e instituir a capacidade tecnológica aos poucos de maior complexidade. Mas existem estados, como São Paulo, onde isso, na verdade, já funciona plenamente. Brasília também foi um dos pioneiros, Minas tem, Rio Grande do Sul tem. Existe uma polarização muito maior na região sudeste, né? Nós sabemos que é uma região que tem mais investimento,
No nosso norte e nordeste, eu diria que somos extremamente carentes ainda nesse contexto, muito mesmo, vocês sabem disso por vivência também da nossa região. Então, eu diria que nós estamos começando a engatinhar nesse processo. Tem um polo instituído em Natal, tá? O pessoal da UFRN teve apoio da EBSER, que é esse novo contexto de administração universitária, e eles têm um núcleo lá, onde eles conseguem fazer todas as instâncias, inclusive fertilização in vitro. Então, nós tivemos reunião com esse pessoal, inclusive, para saber como foi a tramitação. Então, aos poucos, eu acredito que a gente consiga ter investimentos maiores no Norte e Nordeste. Falando um pouquinho sobre judicialização e convênios, tá? Entre 2014 e 2018, talvez eu possa afirmar, eu tive um boom de pacientes conseguindo aqui na Bahia, era uma peculiaridade do nosso estado, inclusive, diante do conceito do pessoal do direito, éramos uma situação assim, excepcionalíssima no Brasil, onde havia uma aprovação quase que direta e rápida das liminares. Então, vivemos esse boom das liminares durante um bom tempo aqui no nosso estado, mas depois de um tempo, os convênios recorreram ao Supremo e isso caiu. Inclusive, eu já tive uma situação recente, delicada, de uma paciente minha que foi tratada acho que ela tratou em 2015, o bebê dela já está grandinho, e eles estão cobrando de volta da paciente. Tá? Então, a situação delicadíssima, ela vai passar a vida inteira brigando agora nessa questão aí para não pagar, mas vejam que situação nós chegamos, né? Então, o acesso aos tratamentos mais complexos é realmente bastante preocupante, né? E a gente tem que aí traçar uma estratégia. Eu acredito que existam estratégias, ainda que não consigamos abarcar uma totalidade, porque eu ainda recebo com muita frequência no ambulatório aqui do Hospital das Clínicas mulheres com 45, mais de 45, mulheres com mais de 5 anos de infertilidade, 10 anos de infertilidade, pessoas que nunca foram escutadas. Então, eu já tive depoimentos de sair chorando aqui do hospital, de pessoas dizendo, doutora, posso até não ter a filha aqui, posso até não ter conseguido fazer o tratamento, mas é a primeira vez que alguém me escuta e que eu entendo o que eu vivi nesses últimos anos. Então, gente, isso é tecnologia leve, isso a gente faz no consultório, isso não é filho, nem sempre é filho, né? Nem sempre é filho. Maravilhoso, eu acho que é isso mesmo. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Esse fechamento eu faço, pessoal da Telesaúde, como é que a gente Estou aqui encantada. Como tem coisa para aprender, viu? Bem, vocês podem concluir, né? A professora Hanna e a professora Karina, a fala final. E aí, quando vocês terminarem, a gente encerra a gravação. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade. Minha mensagem final para todos, né? Para os alunos em especial, para os meus colegas que estão iniciando a caminhada, invistam em si mesmos, sejam pessoas boas, leiam muito, leiam de tudo e procurem absorver ou aproveitar cada momento que vocês estiverem na faculdade. Tudo é crescimento para vocês. E a aplicação do que nós fazemos na nossa área de atuação, no nosso atendimento com o paciente, vai ser sempre reflexo desse humano que todos nós somos. Então, sejam bons. Porque se vocês forem pessoas boas, eu tenho convicção que vocês serão bons médicos. A arte de treinar-se em habilidades técnicas, com certeza vocês terão. As práticas vêm aí, os hospitais estarão aí, os campos de prática. Tenho certeza que teremos exímios cirurgiões saindo desse grupo.
colegas de alta capacidade cognitiva e diagnóstica, sendo radiologistas, pesquisadores. Teremos, com certeza, teremos aqueles mais afeitos às crianças, a proteger e cuidar e zelar da infância. Teremos aqueles que gostariam de cuidar das doenças crônicas, mais instigantes, de longo prazo. Gente, a geriatria, nosso Brasil está envelhecendo, a gente precisa de bons geriatras. Então, para além das especialidades, dizer a vocês que nesse Brasil enorme que a gente tem, a saúde da família precisa continuar forte. O processo de saúde da família e comunidade é fundamental. Nós somos a porta de entrada da saúde. Eu já tive a oportunidade no passado de trabalhar com saúde da família, saúde da mulher. É muito engrandecedor. Não menosprezem a oportunidade de adentrar as famílias e fazer saúde. Então, toda e qualquer especialidade que vocês escolherem, das mais generalistas as mais especializadas. E eu aqui falo para vocês porque eu já percorri toda essa pirâmide aí de aprendizado. E hoje eu estou aqui em lugar de pesquisa, de academia, porque gosto muito de fazer ciência, de adquirir conhecimento. Eu sou uma eterna estudante. Então, nunca percam de vista a importância de todas as questões relacionadas aos níveis assistenciais. A gente deve aprender a trabalhar em rede, meninos, a ter humildade, a se colocar no lugar que a gente tem de portas abertas e, ao mesmo tempo, fazer as trocas necessárias. Eu não seria nada hoje aqui na universidade se eu não tivesse o meu colega do posto que encaminhasse a paciente para mim. Então, vamos entender que a gente precisa cada vez mais crescer nessa rede integrada de cuidado da saúde, tá bom? Avancem muito, muito mesmo, tá? Saúde aí, muito sucesso para todos vocês. Doutora Carina, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua fala, a sua participação. Acho que uma fala dessa no pessoal que está no primeiro período, acho que é mais importante ainda, assim, porque sensibiliza, esse começo, acho que a gente vê muita coisa de célula, órgãos, estrutura, ossos, artérias, vezes, mas aí como é que se dá esse contato, né, com o outro? Como é que se faz uma escuta qualificada, né? Como é que se dá uma resposta a essas pessoas que não sejam só a partir dos seus anseios e demandas de adoecimento, mas também os seus sonhos, né? As suas conquistas, enfim, esse processo de vida diário que às vezes a gente esquece de dar importância, né? Então, acho que é fundamental trazer essa lógica da rede, quanto é importante a gente saber que a gente é um sistema que precisa estar integrado, né? A atenção primária ela não vai funcionar se não tiver em contato com a atenção secundária, com a atenção terciária, e o quanto é rico esse diálogo, essas trocas, né? Enfim. E queria dizer que eu acho que não teve nada de bom nessa pandemia, acho que a gente não tirou nada de muito proveitoso, assim, mas que a gente teve um momento que conseguiu meio que estreitar um pouco essas relações, né? Ter uma pessoa lá de longe da Bahia e trazer essa troca com o pessoal do Maranhão, acho que é muito rico e acho que vai ser uma experiência que para o pessoal que está chegando vai ficar muito marcada também, né? Então, só agradecer, dizer que eu estou à disposição também no que eu puder ajudar e seguiremos nessa caminhada, né? Que eu acho que a gente tem muito que aprender e trocar também. Muito obrigada. Aqui nessa tela tem Bahia, Pernambuco e Maranhão. Sou pernambucana, mas vivo há 40 anos aqui na Bahia. Então, parabéns mais uma vez. Um trabalho excelente, provocador, né? A gente faz uma autorreflexão enquanto profissional de saúde que somos, né? E aos futuros colegas que estão chegando. Então, um abraço fraterno para todos, saúde, muita saúde para todos, que é o que nós precisamos agora, né? Saúde e paz. Então, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Sucesso para esses futuros médicos e médicas. Então, estou encerrando e até a próxima.